Desenhos animados normalmente é algo feito para as crianças. O melhor desenho depois de Coragem com Covardes. A linguagem não tem nada de impróprio, é tudo praticamente inofensivo. Porém, nossa, Betty Boop é super polêmico, né? Tava indo longe demais. Que isso? E por causa disso, muitas vezes é censurado. Olha o tamanho da bunda ali da bicha. Proibido. Gente. E como vocês gostaram muito da parte 1 desse vídeo, eu amei. que por sinal foi censurado seu canal. no YouTube por conta de eu ter mostrado um mini Cebolinha, já se prepare aí. Eu vi que ele comentou no nosso vídeo que o João foi genial de ter censurado, porque ele não censurou aquela cena. Mais pesado. Nossa, se aquele já tava pesado, imagina agora. E deixar o seu gostei logo no início. Tô curiosa pra ver o que vai vir aí, hein? Agora que eu já falei o que tinha pra falar, bora. Cara, que Vamos de Gama é incrível, tá? Vocês devem Esses desenhos antigos sempre tem umas coisas erradas. Um episódio onde o foco principal é falar palavrão, e isso justamente em um desenho que seu público principal é predominantemente o infantil, não é uma ideia nada inteligente. Entretanto, isso não era o que os criadores do desenho Laboratório de Dexter pensaram quando criaram um episódio justamente sobre isso. Chamado de Removedor de Grosserias, o episódio mostra como Dexter já está de saco cheio de sua irmã irritante. Ah, mas ele tá de saco cheio, vamos combinar em todos os episódios, né? Porque a Didi é um saco. Constrói uma máquina que é possível remover das pessoas as características mais irritantes dela. Mas o que acontece é que, como em todos os episódios, eles começam a brigar. E muito por causa da própria Didi, o Dexter acaba ativando a máquina e os dois, tanto o Dexter quanto a Didi, ficam presos dentro dela. É sempre a Didi que faz a parte boa é que a máquina realmente funciona e tira dos dois todo o lado agora eles ficaram que tinha amiguinhos dentro deles. O problema é que ao fazer isso, a máquina termina criando uma versão deles rude e grosseira. Tem um episódio de Rick and Morty também que é exatamente assim, velho. E possui um linguajar nem um pouco amigável. Já na primeira fala deles, eles mostram isso. Quero ver o que eles estão falando. Where the fuck are we? Beats the crap out of me! As crianças aprendendo todos os palavrões possíveis assistindo Dexter. Eu acho eles mais irritantes que os caras que falam palavrão. Gente, imagina as crianças escutando isso. Apesar desse episódio nunca ter ido ao ar, ele de fato foi produzido. Mano, quem é que aceitou produzir isso aí, na moral? Depois que o desenho deixou tipo, de ir isso ao passou ar por uma equipe Network, o episódio completo que liberou, foi tá postado ligado? no canal da Adult Swim. Estranhamente, mesmo estando em um canal onde o foco são os adultos, o episódio foi postado de forma censurada. Ah, não, mas graças à internet, canal pra adultos, alguém você conseguiu postar um acesso ao negócio episódio sem corte censurado. e postou para todo mundo que queira ver. Nossa, alguém foi lá e vazou. What do you think, Dexter? I think it tastes like shit. Meu Deus, que O desenho horror, da velho. Betty Boop claramente Esse não daqui era um é desenho polêmico. para as crianças. De qualquer forma, mesmo assim, ele não conseguiu ficar de fora de algumas polêmicas que terminaram proibindo alguns de seus episódios. Essas cenas aí, Antes de cara. qualquer coisa, Eu queria é sempre assistir legal mais esses esclarecer episódios. Onde que será aqui que estamos tem? falando Tem de uma português, animação da legendado? década de 1930, 30, quase 100 anos caralho, atrás. muito Então, antigo. várias coisas retratadas no desenho Esse aí foi nada o primeiro tem a ver hentai com a da história, mano. realidade de hoje. Porém, existe um episódio Meu Deus, ela tá específico dançando no de 1933 que foi proibido por causa de um assunto bastante sério. Esse aí que está aparecendo na tela para Que isso, vocês. gente? Não é Mano, só nos surpresa anos para ninguém 30 que a realmente os proposta caras da terem uma ideia de personagem, fazer um desde sua desenho criação, com esse fosse a assunto. sensualidade dela. Aliás, não são poucos os episódios que ela aparece mostrando as suas belas curvas. Sempre Nesse foi ser episódio mais em questão, sensual. A Betty vai até um vilarejo nas montanhas, que por algum motivo que ela não sabe, está ficando sem ninguém. Tá pois todo mundo seus moradores fugindo? estão indo Estranho, embora. né? Confusa, a Betty fala com uma coruja que explica para ela que existe um homem velho nas montanhas. Ah, eu acho que a está gente viu ameaçando alguma os coisa sobre moradores esse desse velho e esse vilarejo, episódio, eu só não lembro principalmente exatamente o as quê. mulheres. Curiosa Esse estilo dessa animação me lembra muito Cuphead, sabe aquele jogo que é difícil para ver quem é esse velho safado. Literalmente Quando ela esse velho chega safado, né? Vamos lá. O velho que está escondido atrás de uma pedra começa a ter algumas atitudes Ai, credo, bem que questionáveis. agonia. Eu nem preciso falar nada, mas você já sabe até onde isso vai chegar. Meu Deus, ele tirou a roupa dela. Cara, se eu fosse criança, eu ia ter medo de assistir esse desenho, velho. Isso, mete o cacete nele. Esse episódio que esse eu é vou mó falar bonitinho. agora, eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer. Eu lembro desse pensei desenho, até em passava não no- colocá-lo nessa lista, mas o no motivo de SBT. sua proibição é no mínimo engraçado. Chamado de Problemas de Elefantes,
Esse é um episódio Problemas do de desenho elefantes. Tiny Toon, que para quem não conhece, é uma espécie de nova geração dos antigos Looney Tunes. Sim, eu peguei essa nova geração aí quando criança dos Tiny Toons. Era legal, problemas sérios que serviriam como uma forma de alertar as crianças. Só que Então são abordados assuntos errado. como bullying, por exemplo, e Acho também justo. o uso de bebidas alcoólicas. Enquanto Que dirige. foi o motivo pelo qual esse episódio foi proibido. Que bonitinhos. O que acontece é o seguinte: os 3 personagens principais, Perninha, Plug e Presuntinho, Presuntinho encontram uma é sacanagem, cerveja eu não na sabia que esse era o nome geladeira. dele. E como toda criança endiabrada, eles decidem experimentar. Nossa, a primeira vez que eu tomei um durante gole de todo cerveja o foi a pior episódio, coisa da minha é mostrado o vida. lado ruim das bebidas alcoólicas, o que é uma mensagem bem bacana. Eu, por exemplo, não bebo e nem nunca experimentei uma bebida assim, porque eu conheço familiares à minha volta e sei da desgraça que isso pode causar. Então agora você pode estar se perguntando o porquê desse episódio Ter ter sido sido banido. É, porque de certa forma Se o alerta as objetivo crianças, dele era né? alertar. Se não romantizar E, a parte da questão bebida. aqui é que em um momento em específico, os 3 personagens principais totalmente alcoolizados roubam um carro da polícia e começam a dirigir feito louco. Nossa, mas daí eles se Acima da passaram pra um velocidade, caramba, dirigindo cagando bêbado no para carro da todas polícia as regras, roubado. até sofrerem um acidente. Meu o que Deus, aí acaba foram muito tirando longe. as Nossa, suas eles vidas. morreram, que Tá escrito loucura. naquela placa aí adiante. Tá escrito perigo. Assim, eles fim não da parecem estrada, bêbados, eles parecem aqui, ó. adiante. Sabe que eu não gostei muito dessa placa? Nossa, velho, que pesado. E a garrafa de cerveja intacta. No final de tudo, descobrimos que nada disso Os 3 foram foi pro real. céu. Ué, como e que se era tudo um se tratava sonho? apenas de uma encenação. Porém, mesmo tendo as melhores das intenções, o teor da história foi considerado muito pesado. Ah, mas vai o ser que bem levou o educativo. episódio Se a você nunca beber e mais dirigir, ser você vai morrer. exibido E é na exatamente TV. isso. E aproveitando que estamos falando desse desenho, nada melhor do que continuar e falar de seu antecessor, os Looney Grande Looney Tunes. Tunes. Esse aí é E famosão. para quem está há algum Famosaço. tempo aqui na internet, provavelmente já ouviu falar de como esse desenho lá nas antigas era completamente errado, sem Era nenhum todo filtro, errado. censura ou algum Todo errado. tipo de limite. E a Mas gente não teve nota isso uma quando a vez gente é criança. que sem um Que a gente mínimo assiste, a gente exagero não da nota. minha parte, o desenho foi longe demais. Qual a visagem? Conhecido aqui no Brasil como Ah, o Ensopado desenho de do Rabbit Coelho, Star. esse episódio foi lançado em 1941. E como naquela época o racismo aparentemente era a coisa mais normal do mundo, aqui Pois o negro é, né? Que retratado de bizarro uma forma pensar isso. completamente desrespeitosa, com perna longa a todo instante, fazendo ele de idiota, sendo que em um momento em específico é até mostrado na própria tela que ele é um otário. E eu nem preciso falar aqui que a forma que o negro é retratado na aparência também é muito condenável, Aham. sendo que é evidente o estereótipo ofensivo que foi dado a ele, conhecido como blackface. Sim, uma que é prática quando alguém que racista não e é tudo negro mais, que pinta a graças cara a de Deus preto parou. e deixa seus lábios bem grandes e vermelhos, o que era uma prática muito comum antigamente. Umas coisas, Obviamente, eu umas nem coisas preciso envelhecem mal. explicar né? aqui o motivo Umas desse coisas envelhecem episódio mal. ter sido proibido. Não porque precisa. Isso já é muito claro. Mas eu queria deixar o meu ponto de vista aqui, que casos como esses, pelo menos para mim, não deveriam terem sido banidos. Tu Pois acha, eu velho? acho que isso sempre vai estar na nossa história e não adianta esconder. É, a gente tem que Diferente aprender daquela com a época, nossa história, pelo né? menos hoje a sociedade... O que vocês ao acham, todo mano? diz Quero saber a opinião de vocês. Vamos ter uma opinião muito o que não formada sobre o assunto. significa Mas também escreve ali que no... tentar lacrar em Escreve aí nos obras comentários. atuais, como em A Pequena Sereia, Peter Pan ou no futuro filme de Como Treinar Vai o ter Seu filme Dragão, Como Treinar o Seu funcionasse Dragão? como uma espécie de reparação histórica. Como todos nós sabemos, a Disney atualmente abraçou uma Ai, ideologia velho. totalmente She-Hulk não progressista, precisava nem aparecer, ficando né? de um lado que muitas vezes menospreza até mesmo sua própria história, a favor de uma Nossa, minoria esse que a filme, ele é única mesmo coisa muito que bom. sabe fazer é apenas militar no Twitter. Porém, Gente, antes de vocês não crescer um precisam poço de levar tudo virtude, do a Twitter dona a Disney sério, esconde porque um as passado pessoas que não é ali nada são, ó, virtuoso, com vários momentos que ela foi, entre tantas outras coisas, claramente racista. A cena da E dentro menina desse centaura passado é obscuro, pesado mesmo, existe um cara. episódio do desenho do Pato Donald que foi proibido por um motivo no mínimo curioso. E Só que deve antes ser de a alguma gente coisa continuar, racista também, eu só será? queria deixar claro que ao invés de eu usar essa palavra que está aparecendo aí na tela, eu vou substituir ela pela palavra, só para garantir que esse vídeo não terá nenhum problema, beleza? Ok. No episódio em questão, que tem como Olha objetivo isso. principal ser uma orientação, Olha a roupa do o Pato Donald. Donald sonha que ele, em plena Segunda Pior que eu já ouvi Guerra falar desse
real. E durante todo o Desse episódio, ele faz várias saudações ao Jaiminho e é mostrado por toda parte várias suastas. Mas esses episódios eram feitos na época, acho que pra ridicularizar, né? Enfim, não vou falar a palavra aqui também. Extremamente estereotipados. Como, por exemplo, fazer um japonês amarelo com dentões para fora e completamente idiota. É claro que aquela era uma realidade completamente diferente de hoje. Ainda bem que a gente conhece limites. Será que daqui a uns anos a gente vai ter uns episódios também bloqueados dos desenhos que a gente vê hoje em dia que a gente acha de boa? Foi proibido, pois retratar um fato tão pesado da nossa história meio que zombando não foi algo muito legal. Mano! Bom, esse caso que eu Assuntos vou falar delicados. agora, talvez seja o mais leve Graças a Deus, vídeo. um leve, pelo amor de Deus. Até porque eu aposto eu ainda vou que achar mesmo que ele pesado. não tivesse sido proibido, alguma criança iria perceber a má intenção. Em meio a tantos desenhos do Batman que temos por aí, existe um em específico que possui um episódio, digamos, safadinho. Isso é claro, se a gente não for considerar os filmes animados. Porque esses sim tem umas cenas bastante sugestivas. Chamado de Batman, Os Bravos e Destemidos, esse desenho fez um relativo sucesso sendo exibido no nosso saudoso Bom Dia e Companhia, clássico, por volta de 2010. Era com o Yuji e a Priscila ainda. O responsável por dar problema foi o número 18 da segunda temporada, intitulado Disfarce de Fósforos Malone. Esse desenho, para você que era criança e não percebia, a criança nunca era cheio de percebe. piadinhas É sempre o adultas pai, a e de mãe, duplo sentido. o adulto que tá do Mas lado o que e fica acontece tipo... nesse episódio em particular, passou completamente dos limites. Tô vendo, né? Mostrou até a calcinha da outra lá. Mostra uma história bastante comum. O importante que vocês saibam é que a trama principal gira em torno de 3 personagens. A Canário Negro, a Mulher Gato e a Caçadora, que juntas formam um grupo chamado Aves de Rapina. Durante certa parte do episódio, as 3 personagens armam um musical para o Bruce Wayne. A questão é que nessa apresentação, o que acontece? Agora eu tô nervosa, velho. É falar sobre como é o membro dos heróis. Olha, que informação interessante, acho que eu vou anotar aqui. That is when he's shooting straight. Mano! I'm just saying. Aquaman's always courageous. His little fish. A música é boa, não, a música é boa. Eu quero ver a música inteira. Caraca, velho. Obviamente, pior que eu achei música trifoda, mas não pra criança, cara. Até porque, querendo ou não, aqui ainda estamos falando de um desenho que seu público majoritariamente são crianças. E após ser exibido apenas 2 vezes na TV, o episódio foi engavetado. E até hoje, ele não vê a luz do dia. Vou procurar esse episódio inteiro depois. Se acham que apenas esse desenho de super-herói foi banido, temos um caso ainda pior envolvendo a equipe de mutantes mais famosa da mas Marvel, X-Men é antigaço, velho. Apesar de aqui no Brasil o desenho mais famoso da equipe ter sido o X-Men Evolution, o melhor de por conta todos, mais uma vez maravilhoso. do nosso querido Bom Dia e Companhia, que exibiu o desenho em loop por que quase nostalgia, 20 velho. anos. Temos que admitir, isso é claro, se você tiver assistido, que a melhor animação dos mutantes foi a de 1992. Vocês acham, velho? Com um design muito parecido como é nos quadrinhos, a animação logo As ganhou roupas inúmeros As roupas fãs. são muito boas, O que velho. fez, inclusive, era ter a proeza de ganhar uma nova temporada quase 30 anos depois de seu final, que ao que tudo indica, estreará ainda esse ano. Agora eu tô curiosa, nem sabia disso. De tudo isso, existe um episódio desse desenho que nunca chegou a ser finalizado. Na verdade, ele foi finalizado, mas não do jeito que deveria. Tá, então foi finalizado e não foi exibido. Aqui se trata do chamado Retorno ao Passado, da 3ª temporada. O que aconteceu é que nesse episódio aparece uma personagem chamada Deathstrike, Bonita, que nos gostei dela. quadrinhos é assim. Contudo, pelo fato da personagem ter os peitos um pouco avantajados, ela não pode por conta aparecer na disso. animação desse jeito. Não E o pode mais episódio ter que até peito? então estava sendo produzido de forma totalmente fiel às HQs, teve que refazer todas as características físicas da personagem. O que para mim, particularmente, é um negócio sem o mínimo sentido, uma vez que o foco principal desse desenho era o público mais jovem, já que o que era abordado nele eram assuntos como o preconceito. Além do mais, outras coisas que poderiam se encaixar nessa censura, como o corpo, as curvas e algumas poses Olha isso, da mano, vampira, olha eram isso, mano. totalmente normais. O Isso que aí é de mais boa, uma vez, liberado. para mim, não é nenhum problema. Todas as mulheres do Até porque, X-Men na são vida peitudas e real, bunduda, cara. as Aí pessoas vai que mais se assistir lá ver
afirmam de serem super-humanos possuem corpos exatamente assim. Mas a gente o que demonstra pra mim, que sou formado na área da saúde. Ele é formado na área da saúde, que legal, cara. Para que as pessoas sejam mais saudáveis. É verdade. Uma vez que o que é mostrado hoje em dia são pessoas que romantizam a obesidade. Não vou falar nada. Chegamos ao fim de mais eu não quero vídeo. processo, Não esquece mas de comentar sabem o se que você já pensei, ouvido eu falar tenho de algum certeza. desses episódios. E qual deles vocês já acham que não teria nenhum problema se ainda fosse Cara, eu ainda tô exibido? curioso dessa cena que ele não mostrou aí até da aqui. Jovens E até o Titãs. próximo vídeo. Tchau. Gente, eu amo esse canal, eu amo ouvir sobre desenhos animados e eu já estou preparada para o próximo vídeo que o João vai trazer pra gente reagir. Esse canal. É isso. Nossa, eu sempre adoro esse tipo de vídeo, eu me divirto muito, adoro saber curiosidades. E fiquei aí chocada com a mina que ficou despeitada, coitada, não pode bater peito. Não pode. Mas tem uns que são bem sérios também, como aquele do Looney Tunes, Betty Boop. Mas é isso que ele falou do físico de herói, cara, é verdade, mano. Tem muita gente aí, muito maromba que se inspirou no Goku, velho, pra fazer o shape, cara. Então, pois é, ele tem muitos belos pontos o mano teve ali no vídeo, cara. Gostei.